Olá pessoal, meu nome é Erwin Steigleder, eu não costumo participar das gravações aqui da Steigleder, né? Eu sou diretor administrativo e financeiro da empresa e hoje o tema que nós gostaríamos de discutir, disponibilizar para vocês, na verdade, é um tema mais voltado à área administrativa e especificamente a adoção das facilidades propostas pela medida provisória 936 do governo, que possibilita fazermos a redução de carga horária, a suspensão do contrato de trabalho em função aí das restrições impostas pelo coronavírus. Nós criamos aqui na empresa uma planilha, um simulador dos impactos dessas reduções e suspensões de contrato de trabalho na folha de pagamento da empresa. E acreditamos que essa simulação, este simulador, vai ser uma ferramenta muito útil para as empresas e nós gostaríamos, então, de poder disponibilizar e compartilhar essas informações com todos vocês, os nossos parceiros. Então, desde já, gostaríamos de deixar a ferramenta, esse simulador vai ficar disponível depois no link aqui embaixo do vídeo e fica já livre para que todos vocês possam compartilhar com as suas empresas, com seus conhecidos e seus parceiros, para que essa ferramenta possa ser útil também, então, para todos, tá certo? Vou compartilhar minha tela, que eu acredito que fica mais fácil para nós podermos entender e explicar o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Inicialmente, então, eu vou compartilhar esta aqui, que é uma planilha em branco. Então, vocês estão percebendo, deixa eu posicionar então mais para cima aqui o meu vídeo. Esta planilha é um simulador de cálculo deixa eu voltar aqui para cima que está atrapalhando um pouquinho. Simulador de cálculo com base na medida provisória 936. Essa planilha, então, é apenas para exemplificar os cálculos, com valores, não é valores aproximados, mas é um simulador para exemplificar os cálculos aproximados com base na medida 936. É óbvio que é sempre bom nós fazermos uma ressalva, né, de que nós não nos responsabilizamos por quaisquer eventuais erros de cálculo da planilha, por mais que nós tenhamos testado, e é uma planilha que, inclusive, nós utilizamos na própria empresa, e até então não identificamos nenhuma divergência. Porém, é importante fazer a ressalva, não é, de que é apenas para poder exemplificar e auxiliar as empresas nessas simulações. Então, quaisquer prejuízos provenientes da tomada de decisão com base nas simulações é, obviamente, responsabilidade de cada um. Nós fizemos, insisto mais uma vez, todas as simulações e não identificamos, corrigimos todas as eventuais possibilidades que a gente encontrou de erro na planilha. Então, no nosso entendimento, ela está adequada a todas as nuances da medida 936. Então, a primeira, nós não vamos trabalhar aqui com essa planilha vazia, porque, obviamente, demoraria muito tempo para mostrar preenchimento por preenchimento. O que nós vamos fazer? Eu vou parar, então, o compartilhamento desta planilha aqui e vou começar o compartilhamento novamente com esta outra, que já é uma planilha preenchida com todos os dados que nós precisamos, tá certo? Então, o que nós gostaríamos que vocês percebessem? Num primeiro momento, antes de qualquer coisa, a primeira informação que nós temos que preencher quando vocês estiverem utilizando na empresa de vocês é a informação de que se a empresa fatura mais de 4 milhões e 800 por ano ou não. Por que isso é importante? Depois nós vamos alimentar aqui na planilha, funcionário por funcionário, para colocar a faixa salarial, qual é o tipo de redução ou suspensão que ele vai ter. Vale destacar, não é, que existem alguns outros simuladores aí no mercado, nós até procuramos e testamos alguns para poder comparar. O DIEESE é um que fornece uma simulação de qual seria o novo valor do salário com a redução de 25%, 50% ou 70%, ou ainda com a suspensão de contrato de trabalho. Porém, essas planilhas que nós identificamos, do DIEESE, valor econômico, também tinha uma outra planilha, todos eles calculam funcionário por funcionário. E eles não permitem que a gente possa fazer um impacto geral de todas as reduções na folha da empresa, na folha total que a empresa tem que pagar. E essa é uma simulação muito importante, porque a medida 936 permite que nós façamos a redução de jornada funcionário por funcionário, ou 25%, ou 50%, ou 70%, mas isso não é apenas um número, né? Nós temos que analisar, no final das contas, o gestor tem que analisar a situação individual de cada funcionário. Às vezes tem um que não é a principal renda da família, tem outro que a única renda é essa, outro que já é aposentado,
outro que tem um salário um pouco maior, outro um pouco menor. Enfim, todas essas considerações o gestor tem que fazer na hora de tomar a decisão de quem ele pode reduzir 25%, ou 50%, ou 70%, ou ainda de fazer a suspensão de contrato de trabalho. Então, essa planilha, esse simulador, permite que a gente faça todas essas reduções e possa analisar depois qual é o impacto que essas reduções vão ter na folha de pagamento e até no financiamento que pode ser feito nessa folha posteriormente. Então, vocês notem aqui, só para exemplificar, essa partezinha marrom está agrupando todos os funcionários que esses dados aqui são dados fictícios, né? Que para estes 5 funcionários está sendo feita a suspensão de contrato de trabalho. E notem o seguinte, eu vou até colocar aqui como não para esses dois funcionários. Notem que na suspensão de contrato de trabalho, a empresa, se ela não fatura mais de 4, ou fatura até 4.800.000 por ano, quando faz a suspensão, ela passa a não pagar nada de salário e o governo, então, assume o pagamento de 100% do valor do que seria o seguro-desemprego para aquele funcionário, tá certo? Porém, isso, eu estou exemplificando a questão lá em cima, tá? Se na eventualidade de a empresa faturar mais do que 4.800.000 por ano, notem que aqui embaixo a empresa é obrigada a pagar pelo menos 30% do salário do funcionário. Então, estou usando aqui o exemplo da nossa empresa, que não fatura menos de 4.800.000 por ano. Nesta situação, nós somos tributados pelo regime simples nacional. Então, a empresa não paga nada de salário para este funcionário e quem assume o pagamento do salário é o governo e o governo pagará 100% do valor do que seria o seguro-desemprego desse funcionário. Porém, tem um outro detalhe, que se eu disser aqui nesta coluna que o funcionário já recebe algum tipo, olha só, se recebe algum tipo de benefício continuado, por exemplo, aposentadoria ou aposentadoria por morte, ainda que ele seja aposentado e continue trabalhando, o governo diz, não, eu também não pago nada porque essa pessoa já recebe um outro benefício do governo, tá certo? Mas essas questões a gente vai exemplificar agora ao longo da explicação da planilha. A primeira questão que então deve ser informada é lá em cima, se a empresa fatura mais de 4.800.000 por ano ou não. Eu acredito que, como o foco desse simulador seja as micro ou pequenas empresas, a maioria deve estar na situação aqui de que não fatura essa quantidade, esse valor, tá certo? Então, vamos começar aqui, depois eu explico o restante das informações. Começamos a preencher, o que nós temos que preencher é somente essa parte aqui, da coluna B até a coluna F. Aqui, a coluna E é apenas uma sequência, né? O que nós temos que informar é o nome do funcionário, pode ser o nome completo ou não, tanto faz, apenas uma indicação, né, de quem é o funcionário, se ele já recebe algum tipo de benefício continuado do INSS ou não, se ele é aposentado, se ele recebe aposentadoria por morte, se ele está afastado por acidente de trabalho e etc. Se ele recebe ou não algum tipo de benefício continuado. Qual é o salário base dele? O setor, que na verdade é opcional informar aqui o setor de trabalho ou não tem problema. E aí o tipo de opção de carga horária. Notem que aqui, para todos os funcionários que estiverem com 20%, que a empresa optar por reduzir a carga horária em 25%, eles vão ficar destacados aqui na cor verde. Se a empresa optar por colocar a redução de 50% da carga horária, eles vão ficar destacados na planilha com amarelo. 70% de carga horária fica em azul. Se a empresa optar por deixar os funcionários trabalhando em período integral, que é uma situação, no nosso caso, por exemplo, nós temos casualmente aqui na empresa, né, um financeiro e 2 pessoas no departamento comercial. Essas pessoas nós optamos por deixar em período integral. Elas não terão nem redução nem suspensão de contrato. Vai ficar na situação em branco, na cor branca. E as pessoas que estiverem com suspensão de contrato de trabalho ficam no marronzinho claro, que vamos chamar marrom, certo? Só para exemplificar, eu vou colocar aqui, né, que essa pessoa teria 50%, notem que ele ficaria em amarelo de novo, certo? Voltar para 25%. Uma das possibilidades é que, se nós optarmos por tirar as cores, para que não fique isso aqui muito colorido, dá para só clicar aqui, habilitar as cores na área de dados conforme a opção de carga horária.
verde para 25, 50 amarelo, etc. Eu posso clicar aqui e ele tira a cor da planilha, ok? Mas eu acho sempre interessante manter colorido. Notem que aqui nós podemos ainda classificar a planilha de acordo com alguns critérios. Notem que aqui tem o título de cada coluna. Então, por exemplo, nós estamos classificando, em primeiro lugar, pela coluna F, que é a opção de carga horária, e nós estamos classificando em ordem crescente, da menor opção de carga horária para a maior. Então, notem que se a gente colocar aqui, né, até vou botar em ordem decrescente e mandar classificar novamente, ele passa agora suspensão para cima, integral, 70, etc. Vou voltar ali para a opção de crescente. Ok? Notem que na parte amarela, por exemplo, todos que estão com redução de carga horária de 50%, a outra possibilidade de classificação é pela coluna D, que é pelo salário. Ele está em ordem crescente de salário. Mas notem que tem duas pessoas com o mesmo salário. Então, elas estão na mesma faixa de redução com o mesmo salário. Como é que eu vou classificar essas pessoas aqui? Eu posso botar, então, por ordem crescente ou decrescente. Então, vamos botar em ordem decrescente, do maior salário para o menor. Mas ainda tem duas pessoas na mesma faixa. Como é que eu classifico aqui? Eu posso colocar um novo critério, classificando agora, então, pelo nome. Então, em ordem crescente, mandei classificar, ele ficou lá, Helena e Sofia. Se eu mudar aqui para a ordem decrescente, notem que vai mudar aqui a ordem de classificação. Ó, ele ficou todo mundo 50 junto, separado do 25 e 70, em ordem decrescente de valor, está aqui em ordem decrescente de valor, e agora em ordem decrescente de ordem alfabética também. Notem que, em primeiro lugar, ele classifica pela carga horária, depois, aqueles que estiverem aqui com a mesma carga horária, a planilha classifica estes pelo salário e depois pelo nome, certo? Se eu limpar tudo aqui, por exemplo, ó, e colocar apenas pelo nome, aí a planilha vai mandar classificar, ela vai botar todo mundo misturado, mas aí eu só estou usando um critério de classificação, que é apenas pelo nome, tá certo? E aí fica essa bagunça toda aqui, talvez nesse momento fosse interessante realmente tirar a cor. Mas, particularmente, eu prefiro sempre trabalhar com a coluna da opção de carga horária, depois com o salário e depois pelo nome. Sendo que o salário eu sempre coloco em ordem decrescente, que é para poder vir do maior para o menor, certo? Então, nós apenas apresentamos, agrupando aqui as pessoas pela opção de carga horária que a empresa reduziu, certo? Agora vamos dar uma analisada nos dados especificamente. Então, vamos pegar um caso, deixa eu ver qual é a opção que nós podemos pegar. Este caso aqui, ó, a Valentina, que tem até o maior valor aqui, tá certo? Ela não é aposentada, tem um salário de 8 mil, trabalha na produção geral, a empresa optou por fazer 50% de redução de carga horária para ela. Portanto, a empresa vai pagar 50% do salário e o governo paga os outros 50%. Porém, a base de cálculo, a opção de carga horária vai ser 50%, portanto, a empresa paga 50%, está aqui a coluna, né, o percentual pago pela empresa. A empresa paga 50% de redução e o governo pagará os outros 50%. Porém, o governo não paga 50% do salário. A empresa, sim. A empresa paga 50% dos 8 mil. Então, se vocês olharem aqui, ó, valor pago pela empresa, está aqui, 4 mil. É a metade dos 8 mil, está aqui. E o governo? O governo vai pagar 50% do que seria o seguro-desemprego da pessoa. Que neste caso aqui, para a Valentina, que recebe 8 mil, o seguro-desemprego é o teto do seguro-desemprego, que é 1.813. E o governo vai pagar 50% desse valor, certo? Então, 50% de 1.800, está aqui, ó, valor pago pelo governo, 906. Qual seria, então, o novo salário da Valentina? Seria o que a empresa está pagando, a metade da empresa, 4 mil, mais o que o governo está pagando, 906. Então, é 4.906. Este é o salário, é o novo salário da Valentina. Ela vai ter uma redução, então, de 3.093, né? Que seria os 8 mil menos os 4.906 que ela ganha, que ela passará a ganhar. Portanto, ela vai ter uma perda de R$ 3.093. Isso representa 38% do salário dela, tá certo? É importante destacar mais uma informação, que é essa daqui.
do valor que a empresa vai pagar, que somando toda essa coluna aqui, a empresa vai pagar a sua folha de pagamento, ao invés de 42 mil, que é a soma dessa coluna, ó, a folha de pagamento desta empresa fictícia é 42.200 por mês. Com as reduções de carga horária, suspensões, etc., ela vai passar a pagar 20.620. E na medida provisória 944, o governo permite que a empresa financie até 2 folhas de pagamento, durante, então, 60 dias, né? 30 mais 30. Porém, eu não posso ir lá no banco e financiar esses 20.620. Por que não? Porque a medida provisória 944 diz que o governo vai financiar no máximo 2 salários mínimos por funcionário. Então, dos 4 mil que a empresa vai pagar para o funcionário, ela só consegue financiar 2.090. Então, para este caso aqui, ela vai conseguir financiar 2.090 e vai ter que bancar do próprio bolso a diferença, que seria aqui 1.910, tá certo? Isso vai ter que sair do caixa da empresa e a empresa poderá financiar junto ao banco, com 6 meses de carência e 30 meses para pagar, essa diferença aqui. Então, esta coluna é o total que a empresa consegue financiar, 14.390. A diferença dessas duas, a empresa tem que pagar do próprio bolso, tá certo? Um aspecto importante aí sobre a questão do valor do seguro-desemprego, vocês notem que aqui, né, está especificado o valor do seguro-desemprego conforme o salário da pessoa. Para efeito da medida 936, o governo diz que independe se a pessoa está 1 mês, 2 meses, 3 meses, 2 anos, 10 anos na empresa, se ela já recebeu o seguro-desemprego ou não, não importa. Para efeito da medida provisória 936, o governo diz que ela terá direito, se ela não tiver não receber nenhum benefício continuado, ela vai receber ou 25%, ou 50%, ou 70%, ou 100% do valor do que seria o seu seguro-desemprego. E como é que a gente calcula esse valor? Isso aqui é meio uma caixa preta, mas tem aqui um exemplo de cálculo. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a Helena, que tem um salário de R$ 2.300. Um salário de R$ 2.300, com base nessas faixas aqui de seguro e nessas regras criadas pelo próprio governo, o seguro-desemprego da Helena seria R$ 1.629,88, que é o que está ali, né? A Helena, com salário de 2.300, o seguro-desemprego seria 1.629,88. Esse seria o valor do seguro-desemprego que ela teria direito. Porém, o governo vai pagar, uma vez que nós definimos que ela terá 50% de redução de carga horária, a empresa paga 50% e o governo vai pagar 50% do valor do seguro-desemprego. Então, o governo vai pagar metade disso daqui, que é 814. Existem outros casos aqui que nós vamos ver, ó. Essa pessoa que ganha, vamos pegar esse mesmo aqui, ganha 8 mil, a Valentina, 8 mil reais, a empresa paga metade, paga 4 mil, e o governo paga metade do seguro-desemprego. O seguro-desemprego dela, no caso, como ela tem um salário mais alto, é o teto, é o limite, 1.813. E o governo vai pagar a metade disso, 906. Para as pessoas que têm suspensão de contrato, como eu já disse anteriormente, o governo paga 100% do que seria o seguro-desemprego. Então, primeira coisa, teria que calcular o seguro-desemprego com base no salário que a pessoa teria, que seria esse daqui, e aí o governo vai pagar 100% desse valor, menos para aquelas pessoas que já recebem um benefício continuado, que esses casos não recebem nada, tá certo? Então, essa é uma consideração importante. Está aqui um exemplo, caso vocês queiram saber como é que é calculado o seguro-desemprego, basta mudar lá, né? Se eu botar, por exemplo, para 8 mil reais, que seria o valor da Valentina, o limite dela, o seguro-desemprego, seria 1.813, ok? Aqui, então, para exemplificar. Um outro detalhe que já vou aproveitar para passar para vocês também, é que depois que nós fazemos todas as simulações, nós temos que informar aos funcionários como vai ficar a situação dele, se ele vai ter 25%, 50%, 70% de redução ou suspensão do contrato, tudo mais. Então, como é que a gente faz? Para poder apresentar e não ficar mostrando o salário de todo mundo aqui para os funcionários individualmente, nós criamos uma outra aba chamada relatório de funcionário, onde basta a gente saber aqui qual é a sequência dele. Então, eu vou pegar, por exemplo, o caso do Theo, que é o número 12. Então, eu vou lá e coloco aqui número 12, apresenta a situação do Theo com todas as características dele, tá certo? Mostrando, então, que ele está recebendo, uma vez que a empresa está pagando
optou por fazer aqui, né, no caso do PEL, pagar 30% de ajuda compensatória da perda que ele está tendo, ajuda compensatória mensal, a empresa está repondo 30% da perda dele, ele está tendo uma reposição de R$ 506. Está mostrando lá, né? Além do novo salário, que seria esse daqui, a empresa está repondo mais 506, portanto, o salário total dele, no final das contas, é 2.319. Mas tem outros funcionários aqui, por exemplo, que vão receber menos ou que não vão receber nada. Vamos zerar lá em cima o nosso percentual, tá certo? Então, como tem alguns que não vão receber nada, eu às vezes não quero estar mostrando para eles, vamos pegar o caso aqui da Valentina, número 3. Então eu boto lá o número 3 para a Valentina. Eu não quero estar mostrando esse detalhamento para ela. Então eu posso só botar um X aqui. Que aí colocando um X, marca um X para omitir o detalhamento. Se eu quiser mostrar o detalhamento, eu coloco assim. Ok? Mas então vamos voltar lá para 10% e continuar a nossa apresentação. Uma outra consideração que a gente tem que fazer, eu vou mudar o caso aqui da Valentina, eu vou colocar, vamos supor que ela fosse aposentada. Se ela fosse aposentada e ficasse com 50% de redução, notem que aqui o governo não vai pagar a parte dele, mudou aqui de 50 para 0. Então ela receberia 4 mil da empresa e o governo diz que não paga nada, tá certo? Vamos voltar para lá novamente. Então, tem algumas situações, e aqui está, como eu falei para vocês, o valor da perda do funcionário, né? A Valentina iria receber 4 mil da empresa, 906 do governo, passaria a receber, então, 4.906. Teria uma perda de 3.093, que representa 38%. A empresa pode, a medida provisória 944, perdão, a medida provisória 936, que é a base aqui do simulador, diz que a empresa pode dar, por opção dela, uma ajuda compensatória mensal, que não incide impostos, não vai incidir para férias, 13º, nem nada disso. É uma bonificação, é uma ajuda compensatória mensal que a empresa pode dar para auxiliar as perdas que o funcionário vai ter. Então, por exemplo, nós podemos colocar lá um percentual padrão. A empresa vai optar por dar 10% de bonificação para cada funcionário. Ela vai repor 10% das perdas que o funcionário está tendo. Então, 10% de 167 é 16,75. 10% de 63 é 6,38. E assim por diante. Este percentual vale para todos os funcionários, exceto para aqueles que nós informarmos aqui individualmente. Então, por exemplo, se eu tirar fora aqui esse 30%, a planilha vai calcular 10% de 1.686, 168. Ok? Mas vamos voltar aqui. Por que a empresa pode, eventualmente, optar por dar um reembolso padrão, uma ajuda compensatória padrão para todo mundo, mas para alguns dá diferença? Porque, por exemplo, vamos pegar esse caso aqui do Davi, que ele recebe 2.300, porém, ele já é aposentado. Como ele já é aposentado e está em suspensão de contrato, a empresa não paga nada e o governo também não paga porque ele já tem um benefício continuado. Então, esta pessoa, Davi, ela passaria a ter um novo salário de 0, ela não iria receber nada durante o período de suspensão do contrato. A perda dele seria de 100%, ele perderia os R$ 2.300. Então, a empresa pode optar para poder ajudar o funcionário, dar, por exemplo, 30%, repor 30% da perda que ele está tendo. Então, daria 690. Ou, enfim, da situação desse funcionário, tem 2 filhos, ajuda os pais, sei lá o quê, aí a empresa pode pensar se pode dar um percentual um pouco maior ou menor. Enfim, feitas essas considerações, nós percebemos aqui o que é agora essa coluna. São os valores, incluindo essa ajuda compensatória que a empresa optou por dar. Então, qual é o novo salário da pessoa? Vamos pegar o caso da Valentina aqui novamente. O salário dela, o novo salário seria 4.906. Mais a ajuda compensatória de 10% que a empresa está dando, que é 309, o salário dela passaria a ser, então, 5.215 durante o período que vigorar a medida 936. Ok? Ela teria, então, agora uma perda de 2.784, que seria, né, os 8.000 menos o que ela passa a receber, 34,80%. Certo?
Muito bem, aqui a gente conseguiu então fazer todas as simulações. Em vez de botar ela com 50, eu posso botar com 25 e vejo aqui como é que ficaria o resumo, mas nós vamos colocar, manter ela com 50 e vamos analisar um pouquinho. Deixa eu minimizar aqui só o meu vídeo agora, para que a gente possa analisar um pouco agora esses números aqui da simulação. Então aqui, a primeira linha mostra o valor da folha de pagamento antes da medida provisória 936, que é esse valor aqui, ó, salário base de todos os funcionários, tá certo? 42.200, é a coluna 1, tá lá, ó, coluna número 1, certo? O valor da folha de pagamento após a medida provisória 936, após aplicadas essas reduções e suspensões, sem a ajuda compensatória mensal, quer dizer, sem isso daqui. É esse cálculo, na verdade, nós estamos falando considerando esse novo salário aqui, ó, ok? Qual é o valor da folha de pagamento? É aquilo que a empresa vai pagar. Seria essa coluna aqui, ó, a coluna número 2. A nova folha passa a ser 20.620, está lá. Mas a empresa também vai sair do seu caixa a ajuda compensatória que ela está dando. Além deste valor, a empresa também está pagando esses valores aqui, 2.843. Portanto, o valor da folha após a medida provisória 936, com a ajuda compensatória, já considerando esse valor, na verdade vai ser a soma dos dois, né? Desculpa, aqui é a ajuda compensatória mensal e a nova folha seria o 2 mais o 5, que é isto que a empresa está pagando, mais o valor da ajuda compensatória que ela está dando opcionalmente por livre e espontânea vontade. A soma desses dois, a nova folha passa a ser 23.463, 55% do que era a folha anterior. Ok? E o governo, o benefício que está sendo pago pelo governo, quanto que na prática a empresa está passando para o governo? Isso daqui, ó, o governo está assumindo o pagamento desses valores, que dá 8.914, que é a coluna 4. Na verdade, nós estamos terceirizando quase 9 mil da nossa folha de pagamento para o governo. É uma economia que a empresa está fazendo. E o total de perdas que os funcionários estão tendo é essa coluna 6. O novo salário do funcionário passa a ser esse, e o valor das perdas, somando a perda que cada um está tendo, isso aqui vai refletir também na folha de pagamento. É uma economia que a empresa está fazendo, né? A perda que os funcionários vão ter, no total, é 9.821. Está aqui. Isso é redução da folha de pagamento mesmo. Bom, deste valor total de 23 mil, que passa a ser a nova folha da empresa, considerando já a ajuda compensatória mensal, eu posso financiar junto ao banco esses 23.463? Não posso. Por quê? Porque essa parte de bonificação a empresa está dando por livre e espontânea vontade, teoricamente, porque a empresa tem disponibilidade para fazer isso. Então, o governo, essa informação, na verdade, nós não conseguimos, até o momento, garantir 100% com bancos, com BNDES mesmo, nós fizemos alguns questionamentos, mas não conseguimos a garantia de que isso funciona dessa forma. Como nós não temos a garantia, nós optamos por separar esse valor e assumir que este valor aqui de 2.843, que é a ajuda compensatória mensal, não pode ser financiada junto ao banco, naqueles 2 meses de financiamento da folha de pagamento, tá? Se por acaso isso mudar, depois a gente teria que reavaliar o simulador. Mas, enfim, até o presente momento, a informação que nós temos é essa. Do total da folha de pagamento, 23.463, o que a empresa, na verdade, pode financiar não é essa parte, seria somente essa parte aqui, dos 20.620. Porém, tem um outro detalhe, que é aquele limite de dois salários mínimos. No caso da Valentina, vocês lembram que como a parte que a empresa pagaria do salário de 8 mil com 50% de redução, a empresa pagaria 4 mil. Mas eu não consigo financiar junto ao banco esses 4 mil para pagar para ela. Eu só posso financiar 2 salários mínimos. Então, esse valor aqui para ela. Somando isso tudo, se a folha era 20 mil, eu não consigo financiar os 20 mil, eu só consigo financiar 14.390, que é a soma dessa coluna. Então, qual é o valor sujeito a financiamento? Não é os 23 mil, é 14.390, que é este valor aqui. Ok? E o valor não sujeito ao financiamento, que é, enfim, está fora daquilo ali, o que é? É a coluna 5, a bonificação que eu estou dando espontaneamente, que eu não consigo financiar, e mais a diferença desses dois, né?
a minha folha menos aquilo que eu financiei. Então, o que sobrar daqui mais este valor é o valor que eu, na verdade, não estou podendo financiar junto ao banco. E qual foi a economia, por final das contas, após todas essas simulações? Qual é a economia na folha da empresa após a medida 936? É aquilo que o governo está pagando, que eu estou, na verdade, terceirizando para o governo, e mais as perdas que o funcionário está tendo, ou seja, que estão deixando de receber. A economia que a empresa está fazendo é de 18.736, que nesta simulação aqui representa 44% do que era a sua folha anteriormente. Tem um outro ganho adicional que é difícil de a gente colocar aqui, que depende de empresa para empresa, que é a economia dos impostos, dos encargos da folha, sobre esse valor aqui que está sendo repassado para o governo, né? Para o governo e essas perdas do funcionário. Somando aqui os encargos que a gente deixa de pagar em cima disso, também seria um acréscimo aqui que a empresa, um ganho que a empresa está tendo. Uma outra funcionalidade também interessante nós falarmos, além dessa questão aqui da exemplificação do cálculo, de como calcular o seguro-desemprego, além dessa aba aqui, que seria o relatório para poder mostrar para os funcionários, onde eu posso, inclusive, imprimir esse relatório para entregar para o funcionário, se esse for o nosso desejo, na etapa de preenchimento dos dados, a gente pode usar essa funcionalidade que eu vou mostrar. Eu vou até minimizar aqui a minha janela, para ficar mais fácil nós podemos mostrar isso. Notem que essa parte aqui do resumo da simulação vai ser utilizada muito depois da alimentação dos dados para a gente analisar de fato o impacto, que eu vou comentar em seguida aqui, o impacto que essas reduções vão ter na folha de pagamento. Mas no momento da digitação, enquanto nós estivermos alimentando a planilha, é interessante, vou teclar agora o Ctrl+Shift+J, vocês notam que aí o resumo é omitido e amplia essa parte aqui de digitação dos dados. Nós podemos digitar aqui, a planilha aceita até 400 funcionários. Então, eu posso alimentar ela, vamos voltar lá para cima novamente, né? Na etapa de digitação, talvez valha a pena a gente teclar o Ctrl+Shift+J para que omita, então, a parte de resumo e nós possamos trabalhar só com a área de dados mesmo. Feita a digitação, então a gente pode partir para a etapa de análise. Eu vou clicar no Ctrl+Shift+J novamente para apresentar mais uma vez aqui o quadro de resumo. Então eu vou parar de compartilhar agora a tela para voltarmos aqui à nossa exposição. Então, a planilha, esse simulador vai estar disponível para que vocês possam fazer uso e possam compartilhar com seus amigos, com seus parceiros. E se você gostou do vídeo e achou interessante a planilha, o simulador, que se acha que pode utilizar, ajudar a empresa de vocês, peço, por favor, que não esqueça de dar aquele joinha embaixo do vídeo aí e compartilhar com todos os seus amigos, porque isso com certeza vai ser importante para eles e é importante para o nosso canal também. Tá certo? Agradeço a atenção de todos vocês e deixar um grande abraço da Steigleder Têxtil para todos. Lembrando que depois do coronavírus, nós vamos estar de novo com força, com novidades para apresentar para todo o nosso mercado. Tá bom? Um grande abraço. Até logo.